Muito bem, agora 11 horas mais 54 minutos, a gente começa o programa de hoje trazendo um alerta importante para os pais. Você sabia que a hipertensão arterial é um problema que afeta um número cada vez maior de crianças no Brasil? Veja aí na reportagem. Mesmo que não seja muito falada, a hipertensão infantil é um problema crescente no país. Muitas vezes, a doença pode ser silenciosa e a criança pode não apresentar sinais. Por isso, medir a pressão nas consultas médicas é de extrema importância para que, se necessário, logo um tratamento possa ser iniciado. Então, como é que a gente vai descobrir se a gente medir, né? E existem diretrizes, tanto internacionais quanto nacionais, que a partir de 3 anos, todas as crianças deveriam medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano. Tá? Então, em alguma consulta de rotina, medir a pressão. Se essa criança já tiver algum sobrepeso ou obesidade, deveria medir em todas as consultas, porque seria já um fator de risco a mais. E também tem outras condições que, mesmo antes dos 3 anos, você precisaria de ter essa medida nas consultas de rotina. Então, por exemplo, uma criança que nasceu prematura, uma criança que faz uso de medicação que pode aumentar essa pressão. Segundo os últimos dados divulgados sobre o tema, 15% das crianças no Brasil já são hipertensas, o que traz um alerta para os pais. O sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, por exemplo, são apenas um dos fatores que podem ocasionar na doença. Dentre as causas, muitas são causas renais, porque podem ter causas de alguma doença renal, ou que a criança já nasceu com essa doença, ou desenvolveu assim ao longo da vida, ou algum estreitamento de algum dos vasos ali de uma artéria renal, mas também eu posso ter uma criança com uma cardiopatia, né, com problema no coração e com outras alterações. Esse assunto é um grande alerta para evitar os riscos que podem ser para toda a vida. O pediatra, como um todo, a gente pensa como é que vai ser o adulto que a gente vai entregar. Então, o que pode acontecer? Às vezes, a gente tem um adulto que é hipertenso e que pode ser que já tinha essa hipertensão há mais tempo. E quais são as consequências principais em longo prazo de uma hipertensão crônica? Principalmente para a parte cardíaca e para a parte renal. E principalmente em termos de Brasil, infelizmente não se tem essa rotina dentro das consultas pediátricas de adolescentes de medir a pressão arterial de rotina. Muitas vezes você não vai fazer o diagnóstico, né? Então a gente não tem muito como saber se esses que são hipertensos ali na vida adulta já eram hipertensos antes, né? Então é algo que realmente a gente precisa colocar na nossa rotina para saber. Esse crescente número de casos de hipertensão infantil, segundo a doutora, pode ter relação com o aumento do número de médicos que medem a pressão das crianças. Porém, para a especialista, os hábitos do cotidiano também têm grande parte nisso. Então, a gente tem muita ingestão de sódio, alimentos industrializados, fast food. Então, isso mesmo numa criança que está mais magrinha, às vezes também pode influenciar. Tá? O sódio é algo que está muito envolvido na gênese da hipertensão. Por isso, o alerta não é apenas para os pais. Os familiares devem sim cuidar dos hábitos alimentares e colocar a consulta de rotina em dia. Mas os médicos também devem ficar espertos, entendendo a importância de medir a pressão com o equipamento adequado, de acordo com cada idade, já que isso ainda não acontece com frequência. Eu me lembro que um dia desses aqui eu abri o programa falando sobre essas questões aqui também. E quando a gente fala hipertensão, diabetes, problema do coração, problema circulatório, nós imaginamos que é uma determinada idade para frente. Não é. Não é. Tem muita criança com problemas. Se a criança não nasceu com aquele problema renal, coração, alguma outra coisa, ela pode adquirir com o tempo se não tomar providências. A alimentação, em primeiro lugar, né? Eu acho que tem que ter uma regra na alimentação da criança, porque, como os próprios médicos dizem, você é aquilo que você consome, aquilo que você come, aquilo que se bebe. Você é isso. E aí eu me lembro, viu, de um exemplo, só para encerrar, eu sei que temos link aqui, mas que eu acho muito interessante você fazer uma experiência que eu vi um dia um médico fazendo. Ele sabe o que ele fez para a gente entender o que é o nosso corpo? Ele pegou uma bacia e colocou aqui. E tudo que ele ia comer, uma experiência, ele colocava também na bacia. Um copo d'água.
um pão não sei o que lá, um pão não sei o que lá. Entendeu? Ah, um bolo, bota um pedaço ali. Não sei o que, macarronada, depois no meio dia, macarronada botava ali na bacia. Depois eu tomar uma cervejinha, bota cerveja ali. Tomar um whiskyzinho, bota o whisky ali. Tomar uma água de coco, bota água de coco. Eu comer um bolinho de carne, bota ali. No final do dia, você dá uma olhada lá naquela bacia. E aí, aquilo que está lá, está aqui. E o resultado vem. Mas eu achei a experiência bacana que ele fez. Deixa eu chamar aqui